Exatamente quando a gente vai falar sobre um candidato reticente do Lula. Bom, Toledo, teve o 7 de setembro agora, no último sábado. Parece que faz um milênio já, mas foi agora. E o Bolsonaro ia medir força de novo com aquilo lá, ia demonstrar se tinha força viva ou não, e não foi tanto assim, né? Não, na verdade foi um flop. Quem contabilizou ali contou no máximo 45 mil pessoas. A Marina, que tá aqui no meu ouvido e manda nesse podcast. Sei quem é. Sabe quem é? Sei. Ela fez uma observação muito interessante. O Silas Malafaia, que é quem convocou essa manifestação do 7 de setembro, não foi nem a primeira vez, né? Pastor. Ele tem um drone que ele sobe em cima do palanque para mostrar a multidão. Só que dessa vez o drone não pôde subir muito, teve que baixar porque estava pegando as áreas vazias, que não foram ocupadas pelo público, entendeu? Entendi. Então foi um flop, sem dúvida nenhuma foi um flop. Mas não foi um flop só ao vivo e em cores. Foi um flop nas mídias. Eu fui olhar de novo lá no levantamento da Palver e o Bolsonaro perdeu para o Lula na maioria das redes sociais. No 7 de setembro. No 7 de setembro e no 8 de setembro. Ainda dei uma colher de chá para ele ver a repercussão também. Porque nos outros dias ele perde sempre do Lula. Mas especificamente no dia dele, né, que ele faz a manifestação, chama perder no rádio, perdeu na televisão, perdeu em vários lugares importantes, é um sinal ruim. E perdeu para ele mesmo. Em comparação ao fatídico 7 de setembro de 2021, quando ele convocou o golpe lá, deu aquela confusão toda, precisou teve manifestação em 140 cidades, ele teve 10% de atenção medido pelo Google Trends. E em comparação a 2023, o ano passado, menos 50% de interesse no Google Trends. Então, ele está decadente. Não resta dúvida quanto a isso, né? Agora, podia ser um bom momento para o governo, né, Thaís? Porque teve notícia boa essa semana, né? Teve deflação. A inflação de alimentos caiu pelo segundo mês consecutivo, o que projeta uma melhora da avaliação do governo em setembro, como costumeiramente acontece, justamente na véspera da eleição. Mas a gente vai falar isso na semana que vem, mas provavelmente ele vai tomar um aumento de juros pela testa, né? Poderia aproveitar esse momento de fraqueza, de enfraquecimento do Bolsonaro para tentar crescer, mas o Lula não tá com essa bola toda para 2026, né? Não tá com essa bola toda para 2026. E primeiro, a começar, né? Tem a questão das candidaturas municipais. O Boulos é o candidato do Lula. O Bolsonaro ficou desse jeito totalmente indeciso em relação à disputa municipal de São Paulo. Então, o Nunes sobe no palanque, o Marçal é barrado, o Marçal causa lá embaixo, o Bolsonaro critica ele. Se teve alguma repercussão, foi sobre a disputa com o Marçal. Exato. Que é ruim para ele, né? O Lula não conseguiu ter notícia ruim, mas também não conseguiu ter notícia boa. Passou despercebido. Em Minas Gerais, que a gente está falando aqui nesse episódio, ele também está tendo um pepino contratado para 2026, que é uma desorganização do campo dele num palanque que é sempre muito decisivo, né? Minas Gerais, onde o presidente ganhando no estado, a regra é que ganha no país. Porque Minas tem aquela característica, né? Ela tem uma parte no Sudeste e uma parte no Nordeste. Se você pegar, por exemplo, pela definição da Sudene, né? O norte de Minas tem muito mais a ver com o Nordeste e o comportamento eleitoral, e o sul, centro de Minas, a região da mata ali, mais com o do Sudeste. Por isso que ela é meio que uma síntese do Brasil, e você tem toda a razão, né? Historicamente, não é que é causa e efeito, mas é uma espécie de mini Brasil. A regra que eu quero dizer é que, desde a redemocratização, quem ganhou em Minas ganhou no país. E ele tá com um palanque instável, vamos dizer assim, em 2026. A gente apurou isso junto, né, Toledo? Que Sim. o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, e que está colocado como candidato a governador, inclusive pelo Lula mesmo, que outro dia disse que ele só não vai ser se ele não quiser, não falou isso à toa, porque ele não tem mostrado muito apetite para essa disputa. Exatamente, ele tem mostrado, na verdade, uma reticência em relação a essa candidatura, e dá para entender por quê, né, Thaís? Porque ele foi eleito senador como o anti-Dilma, como o cara que evitou que a Dilma se elegesse senadora logo que saiu da presidência da República. Ou seja, com voto antipetista, voto à direita. Ele é um político de direita, né? Mas, para ele ganhar em Minas, ele vai precisar ter o voto do Lula. Então, tem uma contradição que aparece nas pesquisas, aparentemente. E ele tem, os bolsonaristas enfrentam ele, né? Tem ele como adversário lá, e ele não mostra vontade desse enfrentamento, ele não se coloca como candidato, basicamente. Então, isso, de alguma forma, desmobiliza, ou pelo menos deixa todo o grupo
desorganizada, porque você tem que ter um candidato para, né? Sim, exatamente. Puxar o bonde. Sem opção de poder, você não agrega ninguém. E aí, enfim, tem toda uma disputa ainda prematura sobre, né, como é que vai se organizar essa eleição de 26 em Minas de um lado e do outro e tal. Mas é o estado da arte que vai culminar com o resultado de 2026. Exatamente, porque Minas não só é decisiva, segundo o maior colégio eleitoral, etc, como ele é um espelho do Brasil. Se um partido e o candidato não está bem organizado em Minas Gerais, não é um bom sinal para a candidatura dele, né? Então, é um sinal de amarelo. Tem um fenômeno acontecendo em Minas Gerais que é interessante, que é os candidatos que se elegeram na antipolítica, no pós-lavajatismo lá. Então, o próprio Calil, que foi prefeito, tentou ser governador na eleição passada, não conseguiu, agora foi para o Republicanos, ele deu um salto, né? Ele saiu da centro-esquerda pela qual ele foi eleito para ir para o Republicanos, tentar ser candidato a governador, sendo que lá tá cheio de pré-candidato já, enfim. Foi eleito como antipolítico, né? O slogan dele era chega de político, vote Calil, ou coisa que o valha e tal. Então, tem um refluxo da antipolítica. O próprio bolsonarismo, a gente percebe que quem está assumindo é o Tarcísio, que foi escolhido justamente por ser o menos radical, menos ideológico, etc. Então, é uma descolorização, se eu puder falar assim, do bolsonarismo, e ao mesmo tempo você tem o Aécio Neves medindo a temperatura da água para saber se volta para o jogo, que é o político que simboliza, né, o lavajatismo. O fracasso da política, né? Agora, você falou do Tarcísio, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o Tarcísio, porque se o Nunes ganha em São Paulo, quem vai faturar não é o Bolsonaro, é o Tarcísio. Mas está se posicionando e vai provavelmente conseguir, via PSD e via Republicanos, eleger muitos prefeitos no estado também. Ou seja, é alguém que está aumentando o seu cacife para 2026, até, se não quiser arriscar, provavelmente vai ter uma eleição garantida para governador, reeleição garantida para governador aqui. E tá se fortalecendo mesmo, tá ganhando musculatura, enfim. Fez a aposta no Nunes e foi até o fim, que sempre é melhor do que, na política, uma postura errática, de apoia, não apoia, apoia, não apoia. Isso é ruim, mesmo que você perca. É verdade. Né? Pois bem, chega de falar de política e de eleição, vamos falar de escândalo agora. Thaís Bilenque, quais são as consequências do escândalo que levou à demissão do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida? Eu digo consequências dentro e fora do governo. Bom, vamos lá. Primeiro, o Metrópolis e o UOL, 2 portais, revelaram as denúncias de violência de gênero atribuídas ao ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e entre as vítimas estava a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. A denúncia foi feita ao Me Too Brasil, que é uma organização da sociedade civil voltada a acolher e denunciar violência de gênero. Foi feita uma nota muito sucinta, econômica nas palavras, pela Me Too Brasil, confirmando o caso. Parte da elite branca, quando vem a público a história, menospreza o caso. Em alguns casos até ridiculariza a história, diminuindo os personagens todos, tanto o acusado quanto a vítima, alegando, entre outras coisas, que são ministérios com orçamento muito baixo, pastas com atuação que eles consideram irrelevantes. Então, porque são agendas, né, desses 2 ministérios que questionam exatamente a lógica e o método que faz a elite branca ser a elite branca. Então, a resposta da elite branca é ignorar, na melhor das hipóteses, quando não tentar menosprezar o caso. Bom, a esquerda, por outro lado, ficou atônita, perplexa, até enlutada em alguns setores, muito decepcionada com a denúncia sobre o ministro Silvio Almeida, que é um cara negro, respeitado, com uma boa reputação, enfim. E ele reage às denúncias de uma forma que deixou ele isolado mais ainda. Ele não acolhe a denúncia, ele não faz o que um ministro dos Direitos Humanos poderia ter feito, que era, bom, temos aqui uma denúncia gravíssima, as vítimas têm que ser acolhidas, as denúncias têm que ser apuradas com todo rigor, toda a seriedade. Eu sou o ministro de Direitos Humanos, mas eu também sou o Silvio Almeida, eu preciso diferenciar esses 2 papéis.
E eu preciso deixar que o ministério atue como ele tem que atuar, eu vou me afastar, enfim, eu preciso pôr os pingos nos is, cada coisa no seu lugar. Não, ele fez outra coisa, ele contra-atacou gravando um vídeo tentando descredibilizar quem estava denunciando ele. E usando a estrutura do ministério. Usando a estrutura do ministério. O Ministério de Direitos Humanos é um ministério que abre as portas para as organizações da sociedade civil. Ele tentou descredibilizar, inclusive, as organizações da sociedade civil. Bom, o governo reagiu cirurgicamente, a Janja posta uma foto beijando a Aniele Franco e o Lula depois dá uma entrevista falando que a assédio não era tolerada, a demissão vem em 24 horas. O que eu posso antecipar para você, Dimitri, é o seguinte: alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Saíram reportagens dizendo que nos bastidores ministros já sabiam há mais tempo, enfim, pessoas do governo sabiam há mais tempo. Mais detalhes vêm à tona, mas publicamente muito pouca coisa é dita. Por quê que muito pouca coisa é dita? Porque tem uma enorme preocupação em não reforçar estigmas. Então, tem uma enorme preocupação de não reforçar o discurso de que, tá vendo, bom, os negros não podem ocupar espaço de poder, sempre acaba dando nisso. Preocupação de não reforçar o racismo. Inclusive, sobretudo, das mulheres negras, que são educadas para ser responsáveis pelos homens negros. Quem falou disso num artigo foi a pesquisadora Winnie Bueno, na revista Elle. E ela pergunta nesse artigo, bom, então a gente vai ficar caladas? Vamos ficar quietas quando somos violadas, assediadas? Eu conversei com a Vânia Santana, que é uma historiadora da Coalizão Negra por Direitos e presidente do IBASE, que é o instituto fundado pelo Betinho. E ela diz isso, ela diz que a violência de gênero não tem classe, não tem cor, não tem origem, não tem escolaridade. Ela perpassa todas as camadas da sociedade e as mulheres, nós sabemos isso. A gente sabe que a violência de gênero acontece em qualquer lugar, e às vezes de maneira silenciosa, às vezes até com um sorriso no rosto, às vezes até com argumentações bastante lógicas, mas ela está em todo lugar. E até anteontem, boa parte das mulheres não conseguia nem identificar que aquilo lá que ela estava sofrendo era uma violência de gênero. Não podia nominar, muito menos rechaçar, denunciar e combater. Então, é um amadurecimento que vem acontecendo gradualmente, e então o tamanho que essa história da Aniele tem é justamente esse, o que ela está falando, o que ela está dizendo sem falar publicamente, mas o que ela está dizendo com essa postura é uma mensagem muito dura e muito nova. É uma mensagem de que as mulheres, inclusive as mulheres negras, podem sim denunciar a violência de gênero, podem denunciar, sim, violência de gênero perpetrada, inclusive por homens negros, inclusive os poderosos, homens negros que são poderosos como ela, no caso, como mulheres negras que estão ocupando postos de poder, como os dela, mas que se acharam superiores o suficiente a julgar pela denúncia para assediar outras mulheres, na mesma posição hierárquica que a deles, porque eles são homens e porque elas são mulheres. E essa verdade não é absoluta, pelo menos não para a Aniele, de que os homens podem assediar uma mulher porque eles são homens e elas mulheres. Os homens não são superiores às mulheres, os brancos não são superiores aos negros, e nenhuma vítima precisa proteger um assediador em nome de uma causa ou de uma luta de uma vida inteira, de uma comunidade inteira. Isso é uma novidade na sociedade brasileira, e o que a sociedade brasileira pode fazer com isso? Pode seguir a vida, continuar fazendo o que sempre fez, mas pode também reconhecer que tem aí um fato novo, uma postura nova que requer e é uma oportunidade de se pensar sobre a nossa postura, a nossa conduta diante de situações como essa. Muito bom. Eu acho que essa é a questão fundamental e o que se tira de mais importante dessa história inteira. Mas tem outro lado, mais comezinho, que são as denúncias em si. E nessa quinta-feira, quando a gente está gravando, já apareceu mais uma pessoa denunciando o ministro Silvio Almeida, um ex-diretor, agora falando em um homem, ex-diretor do Ministério, trabalhou 1 ano lá junto com o Silvio Almeida e faz acusações graves de assédio moral, de ameaça contra ele. Para o governo, vai continuar sendo um pepino. Não é uma história que morreu com a demissão do ministro. Essa história vai continuar azucrinando o governo Lula por algum tempo ainda, mas isso daqui, comparado ao que você falou, é muito menos importante. O Lula nomeou a Macaé Evaristo como ministra no lugar do Silvio Almeida, que é uma mulher negra de Minas Gerais, parente da Conceição Evaristo, numa tentativa, inclusive, Toledo, que eu vejo, né, de tentar superar essa crise, enfim, pelo menos do ponto de vista político. E simbólico também. Continuar tocando o bar. Eu queria só
fazer um ou seja, que faz tempo que a gente não faz. O que você acha? Tô louca para saber qual é. A gente está vendo mudanças importantes que ainda estão apenas insinuadas e que contrariam o senso comum. Uma delas, que a rádio e televisão, que a gente sempre disse que era definidor da eleição, depois veio a onda Bolsonaro e falou não importa mais, o que importa são as redes sociais, daí o Pablo Marçal reforçou essa impressão, e a gente está vendo aqui indícios que não é bem assim. A ressurreição do rádio e da televisão. Segundo, os prefeitos que já estão na cadeira, francos favoritos nas eleições. Primeiro já eram claramente favoritos nas eleições de municípios médios e pequenos, agora nos grandes eles também começam a aparecer com mais destaque. O que mostra que é uma eleição que deve ser uma eleição de reeleição, em que os partidos que já têm a maioria de prefeitos devem consolidar e talvez até ampliar. E são justamente os partidos que compõem esse governo de coalizão congressual aí que o Rogério Arantes definiu. Tanto Bolsonaro como Lula, que são apontados como os supostos dois polos, a falsa polarização da política brasileira, eu não compro essa ideia, porque não dá para você ter um polo no Equador e outro no Polo Sul, né? Que é a situação hoje. No Brasil, a gente é tão à direita que a extrema-direita é chamada de direita, a direita é chamada de centro, o centro é chamado de esquerda e a esquerda é chamada de terrorista. O governo Lula não está conseguindo capitalizar tudo que teve de bom essas últimas semanas, está com essa dificuldade que você descreveu bem, por exemplo, em Minas Gerais, com um estado simbólico e chave, e não deve sair vencedor nessa eleição. Mas tampouco o bolsonarismo vai ser o grande vencedor. Eu acho que os partidos da velha política é que vão sair por cima. Tem toda uma reacomodação, né? Uhum. Depois de anos bastante turbulentos, enfim, a gente tem que ver o que vai rolar, mas eu acompanho o seu raciocínio, eu acho que tem uma reacomodação que mostra a bola no chão nesse sentido, né? Exato. Vamos ver se esse centrão, ou arenão, como eu prefiro chamar, vai conseguir se reorganizar e cimentar todas as fissuras que estão aparecendo nessa eleição aí, né, que o Lira causou. Bom, Thaís, vamos dar uma pausa aqui para deglutir tudo isso que a gente falou? E a gente já vem. Já volta com a hora e a vez do médico que faz até morto falar. Eu sou Thaís Bilenque, sou jornalista há mais de 15 anos. Poucas vezes na vida vi uma figura crescer tanto, em tão pouco tempo, e perdurar no poder intacto como o atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E quis entender como é que essa escalada aconteceu, passo a passo. Para isso, fui atrás das origens dele em Alagoas. Essa é a casa do Lira? Isso, da Lira. Bati na porta da casa do pai dele, na Barra de São Miguel, e fui para Junqueiro, cidade onde a família inteira se lançou na política. Aqui está o seio da nossa família, aqui está o berço da nossa política. Nessa série de 5 episódios, a gente mergulha nos anos mais recentes da política brasileira para descobrir quem é o homem que ajudou a remodelar a cena nacional e a relação entre os 3 poderes. O Congresso, o Parlamento está dando todas as oportunidades para o governo se estruturar de uma maneira racional. É importante frisar que todos têm que entender que o Congresso brasileiro conquistou o maior protagonismo. Lira, Os Atalhos do Poder, um podcast original do UOL Prime, disponível no YouTube do UOL Prime e no seu tocador de áudio favorito. Toledo, esses dias em São Paulo o tempo tá muito seco, muito poluído, todo mundo ficando doente, sem voz, combalido, caindo pelos cantos. Você explicou magnanimamente outro dia aí no podcast sobre a fumaça que vem das queimadas no interior e como elas afetam a nossa saúde. Eu fiquei pensando nisso toda vez que eu respirei o ar de São Paulo ao longo dessa semana. Mas a pessoa que fez todos os estudos que levaram a essa conclusão é uma figura com uma história bem interessante, né? Eu queria que você contasse. É isso aí. De quem estamos falando. Vamos falar, agora é a vez de Paulo Saldiva, médico, professor titular da Faculdade de Medicina de São Paulo, médico patologista. E o Saldiva, Thaís, ele é um cientista brasileiro reconhecido internacionalmente, que faz parte de conselhos da Organização Mundial de Saúde, de Harvard, uma rede internacional de cientistas que pesquisam esse tema da influência da poluição na saúde humana, mas ele tem várias outras facetas que talvez sejam tão interessantes quanto, né? Ele é um ser muito curioso que gosta de ver gente viva na rua
mas faz autópsia de 40 cadáveres por dia. Ele é um investigador que faz esses cadáveres revelarem segredos para a gente. Ele extrai conhecimento e informação revolucionária desses corpos. Ele é um gaitista esforçado e um ciclista... Toca gaita? Toca gaita. Bom, vou fazer uma revelação. Opa! Na minha infância eu tocava gaita. Opa! Você acredita? Parem as máquinas! Você tocava? Eu já parei há muito tempo. Mas você vai trazer a gaita aqui pra tocar? Vou trazer. Opa, é compromisso de Thaís Bilenque. Com certeza. Essa foi a coisa mais importante que a gente falou até agora nesse programa. Sim, eu já toquei gaita. Vamos cobrar e vamos trazer o Saldiva para vocês fazerem uma dupla aqui. Não, ele toca, a gente aplaude, vai. E o Saldiva, se vier, virá de bicicleta. Ele é um ciclista asmático. E é também um ser urbano. E ele é apaixonado pela cidade. E é muito legal porque ele tem um livro muito bacana, que eu recomendo até, chama Vida Urbana e Saúde, em que ele, na abertura, na introdução do livro, ele faz uma comparação entre a cidade e um organismo vivo, sobre os entupimentos das artérias, sobre as doenças, é muito interessante. E ele diz que teve essa sacada pedalando pela cidade, né? Pois bem, como é que começa a história do Saldiva? E você vê que algumas pessoas são mesmo predestinadas, né? Porque ele nasceu como um bebê prematuro, antes de completar o ciclo completo da gravidez, e nasceu com apenas 1,7 kg, em São Paulo. Nossa, é muito tiquico. Muito pequeno. E isso teve uma consequência para a vida dele inteira, que foi ele desenvolveu essa asma, né? Uma doença pulmonar crônica. Nasceu no ano do bicentenário de São Paulo, 1954, que foi um ano marcante na história da cidade, tudo era em torno desse bicentenário, e nesse bicentenário foi inaugurado o Parque Ibirapuera. E a família do Saldiva morava perto do parque. Ele aprendeu a andar de bicicleta aos 4 anos. Diz ele que botou as 2 rodinhas de apoio, depois tirou uma rodinha, tirou a segunda rodinha, começou a andar no quintal. Esse quintal se expandiu para o Parque Ibirapuera, que era ali perto, e depois para a cidade inteira. E desde então, ele não anda de carro, ele só anda de bicicleta pela cidade, vai para a USP, tanto no Butantan, Dr. Arnaldo, onde fica a Faculdade de Medicina, mas também no campus do Butantan, na cidade universitária. Vai e volta de bicicleta, enquanto os colegas vão de carro, ele chega lá de bicicleta. Já teve várias bicicletas ao longo da vida, né? Aquele, assim, claramente tem o maior apego emocional, era uma Monarch Olímpica 60, vermelha. Era de ouro das bicicletas, né? Exato. E ele usou essa bicicleta até quebrar o quadro. A hora que quebrou o quadro, não teve jeito, precisou trocar. E hoje ele pedala numa Scott mountain bike, mas aro 26, que é das antigas também, não é nem das modernas. Falou o ciclista com o ciclista. Não, eu nem vou me comparar aqui ao Saldiva, que pedala 30 km todo dia. E é engraçado, Thaís, porque ele mora ali no Bexiga, só que para chegar na universidade, ele faz o caminho mais comprido para poder andar mais de bicicleta. Para poder andar mais de bicicleta, demora 6 km para ir. Ele poderia subir direto, pegar a Paulista na metade e já ir reto, já ia dar lá na Dr. Arnaldo. Mas não, ele pega a 13 de maio, vai até a Praça Oswaldo Cruz, enfim, e na volta é pior ainda, porque para dar 30, se ele voltasse ia dar só 12. Então ele desce, vai para o Pacaembu, passeia na Praça Charles Miller, sobe, ele dá preferência para as ruas menos movimentadas sempre que pode, porque tem menos poluição. Entre as pesquisas, entre as muitas descobertas que o Saldiva fez como cientista, está de que nós, paulistanos, para cada 2 horas que ficamos presos num congestionamento numa grande avenida de São Paulo, primeiro que lá numa grande avenida a gente está inalando 3 vezes mais poluição do que em outras ruas da cidade. E se a gente passar 2 horas por dia, é um cigarro. Você está brincando. Então, se você fica todo dia preso 2 horas no congestionamento, você vai estar fumando muitos maços de cigarro ao longo de um ano. Nossa, que assustador. E essa é uma das grandes descobertas que ele fez. É interessante entender como isso aconteceu. Ele entrou em medicina, e na medicina ele teve alguns professores que foram importantes para a vida dele, que foram inspiradores, e um deles era um professor que veio da unidade de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, para São Paulo, para dar aula aqui, o Georg Bon, e ele ainda era aluno e foi procurar o Georg porque ele tinha ficado muito impressionado com o caso de um paciente que tinha caído dentro de um silo. Silo é onde você armazena grãos, pode ser soja, milho,
fotografou. Ele tinha caído lá e é como uma espécie de areia movediça, assim, ele afundou lá no meio do silo e aspirou aquela poeira. Farelo Ali e tal, e começou a ter complicações por causa disso. E ele falou para o professor Georg, falou, eu queria investigar esse assunto. E daí o Georg falou, por que você não investiga o efeito da poluição no corpo humano? Que é um campo novo, que tem pouca... Isso era anos 70, né? A poluição estava no auge em São Paulo. Pra você ter uma ideia, de lá para cá, a poluição emitida pelos carros diminuiu, se você considerar unitariamente os veículos, 1,50 do que era. A evolução tecnológica. Só que a frota também aumentou muito. Então, elas ficou E tem outras fontes de poluição. Exatamente. Mas, enfim, era um ponto alto de poluição. Exatamente. E daí ele vai fazer uma coisa que nunca ninguém tinha feito no mundo. Cria um biotério, que nada mais é do que uma gaiola cheia de ratos, na torre da igreja do Largo do Paissandu, que na época era um lugar que tinha muito movimento de carros, porque a São João não era obstruída a passagem de carros, tinha muito ônibus, etc. Coloca uma cobaias lá no alto da torre, e daí coloca uma outra... Isso o Saldiva. O Saldiva. Ele e a equipe ali de pesquisa, e faz, para poder comparar, coloca um outro biotério no lugar que tinha menos fumaça, faz a mesma coisa em Cubatão, que também estava no auge da poluição, era o símbolo máximo da poluição. Para quem não é de São Paulo, Cubatão é cidade industrial. Exato, na Baixada Santista, que você passa por lá e tem fumaça preta saindo das chaminés. E colocou um outro para comparar. E daí o que ele descobriu? Ele descobriu todos os impactos negativos nos ratos, né, que iam muito além dos problemas pulmonares. Isso aí virou uma linha de pesquisa de 40 anos, 50 anos para ele. Ele vai descobrindo que provoca mutação genética, provoca doença nos pulmões, no aparelho respiratório, mas também provoca doenças em outras partes do corpo humano, inclusive no aparelho circulatório, aumenta as doenças do coração e chega a penetrar, por incrível que pareça, tomei um susto na hora que ele falou isso, no cérebro. E daí ele faz uma outra, ele sai dos ratos para os seres humanos. Pega motorista de táxi da cidade de São Paulo, coloca o cara com um holter para medir pressão arterial em tempo real e um medidor de poluição no carro. E pega guardas florestais da Serra da Cantareira, dentro do município de São Paulo, mas uma região verde, né, para ser a comparação. E mostra como os motoristas de táxi sofrem com o efeito da poluição, os males à saúde humana, aí no caso. Isso, São Paulo acaba se tornando o centro, todo mundo queria fazer pesquisa com Saldiva no mundo inteiro, porque, além de tudo isso, no governo Erundina, ele fecha um acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e a Faculdade de Medicina, justamente o Departamento de Patologia, começa a trocar dados com a Secretaria e a fazer o serviço de verificação de óbito, que é todas as pessoas que morrem fora de hospital, morrem em casa, na rua ou em outros lugares, que precisam ter atestado a sua causa de óbito, acabam lá no laboratório de Saldiva, que é o maior centro de autópsia do mundo. Mas e aí ele faz o quê? Então, ele dá a declaração de óbito e estuda, é muito dado. Como eu disse, ele faz 40, 45 autópsias, ele e os outros, por dia. Mas só no pulmão? Não, do corpo inteiro. Mas a linha de pesquisa dele é mais focada no pulmão. E ele descobriu que a fuligem da poluição atmosférica, ela impregna o pulmão e tatua o pulmão como o cigarro, quase tão ruim quanto. Ele faz até uma conta engraçada, fala, eu ando de bicicleta porque embora eu esteja ali perto do escapamento dos carros, eu passo menos tempo no trânsito em deslocamento, e daí a conta final é positiva para mim. Fica certo? A dica aí, né? Quem está se perguntando o que fazer com essa poluição braba aí. Agora, o que, para não me alongar mais, porque eu acho que o Saldiva merece um longa-metragem, né? Porque ele é um grande investigador, ele descobriu coisas muito importantes que são usadas, são artigos que estão publicados nas principais revistas de ciência do mundo, e ele descobre que isso afeta peso ao nascer, isso afeta uma multitude de coisas. Por quê? E não são apenas os gases. Na verdade, o principal fator, o principal inimigo são as micropartículas em suspensão, que a gente chama de poluição de modo geral, que são partículas chamada PM2.5, que elas têm menos de 2,5 microns, que elas são tão finas que elas passam aqueles pelinhos que a gente tem no nariz e passam pelos cílios que a gente tem no sistema respiratório e vão se depositando no pulmão e acumulativo.
Se você respira, você vai cada vez... E não consegue limpar. É tão pequenininho. A gente tem um negócio que eu tomei um susto na hora que eu li, uma chamada esteira rolante mucociliar. São pequenos pelinhos que a gente tem dentro do sistema respiratório que expelem essas partículas que não deveriam estar lá dentro. Só que em dias secos, como o que a gente está vivendo hoje, esse muco fica pouco líquido, fica mais viscoso e o sistema respiratório não consegue expelir essas micropartículas, elas ficam lá tatuando o pulmão e vão se acumulando. Ele diz, finalmente, para terminar, que nós estamos vivendo aqui em São Paulo, nesses dias terríveis de secura e poluição agora causada não só pelos carros, mas talvez até principalmente por essas queimadas, a gente está vivendo um experimento natural. Ele diz, atualmente já existe uma sobremortalidade, ou seja, pessoas que não deveriam morrer estão morrendo por conta dessa poluição. Mas nesses dias muito piores, eles estimam que haverá um aumento de 50% dessa sobremortalidade. E prometeu para daqui a 2 meses, porque além de tudo eles são rápidos, né? A ciência com pressa. Os primeiros estudos sobre os efeitos desses dias terríveis de crise climática. Isso é importante. É o furo aqui do programa. Furo. E ele estima que simplesmente eles vão provavelmente encontrar que nesses dias piores morreram 75 pessoas por dia a mais do que deveriam ter morrido. Nossa, Toledo. Então, essa é a moral triste da história. Que tem um custo, você não fazer nada para diminuir as queimadas que agravam a crise climática, que causam todos os problemas que a gente está vendo, não tem apenas um custo de 5 bilhões de dólares por ano para a economia brasileira, de sobrecarga do sistema de saúde, de desconforto das pessoas. Custa a bagatela de provavelmente 75 mortes por dia só na cidade de São Paulo. Muito assustador. Exatamente, é isso mesmo. Bom, e com essa má notícia, a gente termina e fica por aqui. Vamos agora falar de coisas mais leves? Não sei, depende do que ela aprontou pra gente. Vamos ver o que a Horácia fez aí. Bom, eu tô com 14 pontos, Toledo. Você tá com 12. O jogo está ficando acirrado. Quem chegar acelerando tem mais chance de ir pro segundo turno. Vamos ver se você continua sua curva ascendente. Você é o Boulos, eu sou o Ricardo Nunes. Né? Bom, será que é hoje que eu consigo empatar com a Thaís? Porque nessa história aqui não tem empate técnico, né? Ela tem 2 pontos na minha frente mesmo. Não tem margem de erro. Vamos ver. Horácia, manda sua frase do dia. Opa, Toledo, salve Thaís. As frases de hoje foram supostamente ditas pelo senador Sérgio Moro a respeito da suspensão do X, o ex-Twitter. Frase 1. É uma suspensão desnecessária, ainda que seja para combater supostos abusos ou ameaças à democracia. Frase 2. Realmente não é um passo na linha da sabedoria e não se justifica a pretexto de salvar a democracia. Não existe aqui, a meu ver, qualquer risco real, atual, à democracia brasileira. Bom, tem que ir uma por uma, né? Tá, você quer começar? Não, pode começar. Eu acho que a primeira é verdadeira. Eu acho que a primeira é falsa. Por quê? Porque é muito direta, ele é incapaz de fazer uma frase assim. Tá, você tem um ponto. E você? E eu acho que é verdadeira, mantenho. Tá, e a segunda? A segunda eu acho que é verdadeira também. E a segunda eu também acho que é verdadeira, porque é tão enrolada Ela que é indireta. bem típica do Sérgio Moro. Vamos ver quem tá com a razão. A frase 1 é falsa, apesar dela representar os ideais do senador a respeito do X. Já a frase 2 é verdadeira. Toledo! E foi dito por Moro durante a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Olha, ó o Ricardo Nunes chegando aí, colando ali. Gente, você tá com cara de Fuad. Eu prefiro o seu Fuad do que o Ricardo Nunes, acelerando. certamente. Gente, tá 15 a 14. 15 a 14, um pontinho só me separa de Thaís Bilenque. Boa, Horácia, Senhora. Gostei. Mais Moro aqui, mais Moro. Ai. Realmente não é um passo na linha da sabedoria e não se justifica a pretexto de salvar a democracia. Não existe aqui, a meu ver, qualquer risco real atual à democracia brasileira. A gente podia fazer um campeonato, o que você acha? Acabei de ter essa ideia. A gente podia estabelecer
uma data lá para meados de dezembro para finalizar o ano e ver quem ganhou o ano. Vamos. Para não ficar uma coisa assim, né? Vamos. Indefinida. Sim, não, mas podia ter um primeiro turno antes, depois um segundo turno. Thaís Bilenque já fazendo seu seguro ali, só porque vê que eu tô crescendo. Mas vamos estabelecer então que vai ter o campeonato de 2024 que se encerra e depois a gente faz zero jogo e começa tudo de novo. Beleza. Então fechou. Bom, para você ficar antenada na hora e antenado, assine o feed do seu tocador de música favorito e aí você vai receber uma notificação toda sexta-feira bem cedinho quando um episódio novo sair do forno quentinho para você. E fique de olho também no YouTube do UOL, porque o nosso episódio da hora entra no ar às sextas-feiras, logo depois do All News, lá pela 13h. E, para além de muito conteúdo audiovisual, a gente prepara colunas exclusivas para os assinantes. Então não esqueça de assinar a newsletter da hora, assim você fica atualizado das principais notícias da semana. E para se inscrever é só clicar no link da descrição do episódio. Bom, vamos então aos recados. Graças a vocês, queridos ouvintes, a Thaís Bilenque criou uma conta no Blue Sky. A gente estava órfão da Thaís Bilenque lá no Blue Sky e o X estava órfão da Thaís Bilenque, então vocês vão vê-la por lá. É @Thaís_Bilenque. E a sua? A minha é @ZeroToledo, ZERO Toledo, de fazer aquela piada que ninguém mais lembra, mas era Zé Roberto Toledo. Não, Zero Toledo. Não, é zero mesmo. É, porque o pai teve o filho, chegou no cartório e falou: qual o nome do seu filho? Humberto. Aí nasceu o segundo filho, qual o nome do seu? Ah, que nome bonito. Chegou o segundo filho, qual o nome do seu filho? Doisberto. Como assim, Doisberto? Não é que eu me chamo Zé Roberto. Essa é infame. Ai, meu Deus do céu! Gente, disfarça. A gente fica de olho em todas as redes sociais. Exatamente. Todas. A gente fica vigiando lá o Threads, o Instagram, YouTube. Como é que faz? Como é que eles têm que escrever, Thaís? A hashtag é @HoraPodcast, nessa ordem, necessariamente, para a gente poder achar a sua mensagem e trazê-la para o nosso programa. Eliel SJP escreveu o seguinte: muito bom esse estilo de jornalismo de bate-papo, só faltou um vinho. Eu concordo. Eu também acho e estamos esperando o patrocínio do vinho, né, sangue de boi. O povo aqui do estúdio que falou que um Carmener, como é que era? Um Carmener ia cair bem. Então, Carmener é uma bela uva chilena aí. Um chardonnayzinho. Vamos lá. Né, pai? Bom, o Peia Braba mandou um recado também pelo Blue Sky. É urgente que Thaís e Toledo roteirizem uma série aos moldes de House of Cards, porque depois desse último episódio no primeiro bloco, uma trama desse tipo precisa parar na televisão. Ele está se referindo justamente ao Centrão. Exatamente. Lira Case. O arenão ali do... talvez tenha até mais tramas na política brasileira do que no House of Cards. Né? Nossa, sim. Né? Sim. Acho que a gente ganha. Acho. O Matheus escreveu na Rede da Borboleta, o Blue Sky. Impressionante como assistir ao A Hora Podcast no YouTube me faz pensar duas coisas. Thaís Bilenque, igual a mãe. José Roberto de Toledo, igual a Daddy. Não. Tá errado essa parte aí. Né? Daddy, não. O que eu gosto dessa mensagem é que a Luísa Eltz, que é a nossa roteirista maravilhosa, fez um comentário. Ela fez uma legenda pra gente, falando que isso era coisa de millennial, que tinha conotação sexual. Ixi, Maria, meu Deus do céu. Deu? A hora. Chegou? Chegou a hora. Chega, prazer. Né? Tá bom, falando muita bobagem. Falamos. Semana que vem a gente fala mais. Tem mais. Então tá bom.